Dia, gente, eu sou a Carol, sou aluna de estágio 4 da UDESC, do curso de Física, e hoje eu vou resolver aqui com vocês uma questão do vestibular da UDESC de verão de 2016. E é a questão 3. O conjunto mostrado na figura 1, composto de dois blocos A e B, está com aceleração A. O atrito entre os blocos é nulo e a massa deles a massa de A é de 5 kg e a massa de B é de 1 kg. Considerando que o bloco retangular B não desliza sobre o bloco triangular A, a magnitude da aceleração A do conjunto e a magnitude da força de contato entre os dois blocos são, respectivamente, iguais a. Então, a gente precisa da aceleração e da força. Vamos fazer aqui um desenho de um diagrama de corpo livre do bloco B. Vou aproximar ele aqui num pontinho. E a gente vai fazer aqui o nosso eixo Y na vertical, com o crescimento para cima, e o nosso eixo X na horizontal, porém, no sentido positivo de X vai ser para a esquerda. Então, aqui a gente tem a nossa massinha B. O bloco B, que nem todos os outros corpos, ele tem uma força normal. A força normal, ela faz 90 graus com a superfície do corpo. Como o bloco B ele é um bloquinho retangular, como o bloco B é retangular, então ele vai ter uma força normal apontando nesse sentido. Vamos colocar ela aqui no nosso diagrama de corpo livre. Então, aqui a gente tem a força normal. Como também todos os corpos estão sujeitos à força da gravidade, o nosso corpo B, ele também tem uma força-peso. E ela sempre vai apontar no sentido do centro da Terra. Então, nesse caso, ela aponta exatamente aqui para baixo no eixo Y. Aqui é a força-peso. Como a nossa força normal, ela está um pouco deslocada, ela tem uma angulação aqui de 45 graus, de acordo com o nosso desenho, ela tem componentes no eixo X e no eixo Y. Então, fazendo aqui uma projeção, a gente tem que a componente Y da força normal, ela tá mais ou menos aqui. Então, aqui a gente tem um NY. E a componente X da força normal, ela fica mais ou menos aqui assim. Usando aí a segunda lei de Newton, que diz que o somatório de todas as forças que agem sobre um corpo é igual à sua massa vezes a aceleração. Vamos escrever aqui o somatório das forças. Ele vai ser igual a massa vezes a aceleração. Desculpa. Vamos olhar aqui no eixo Y e no eixo X. No eixo X, a gente só tem uma componente, que ela está apontando para o sentido de crescimento do eixo X, então ela é positiva. Então, aqui no eixo X, a gente tem que um N, a magnitude de N, vezes uma angulação necessária aí para a gente conseguir descrever essa componente. Como a gente consegue ver no desenho, a gente tem aqui que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso nos dá o cosseno desse ângulo. Então, aqui é o cosseno de 45 graus. Ele vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu estou colocando em magnitudes, não no sentido de vetor com módulo e sentido, direção e sentido. Vendo aqui no eixo Y, a gente tem duas forças que estão sobre esse eixo, que é a componente Y da força normal, que aqui ela vai ser feita com N, seno de 45 graus, menos, porque a força-peso está apontando para baixo, menos a força-peso. Isso aqui vai ser igual a zero, porque a gente não tem nenhum movimento no sentido do eixo Y. Com isso sendo igual a zero, a gente tem aqui que o módulo da força normal vezes o seno de 45 graus, ele vai ser igual a força-peso. Só que a força-peso, por definição, ela é a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional da Terra aqui,
que é o nosso G. Então, a gente tem essas duas equações. A equação 1 aqui e a equação 2. A gente precisa de duas informações do nosso sistema e a gente vai tirar dessas equações. Então, primeiro, tentando achar a nossa aceleração. Eu vou fazer ela aqui do ladinho. Que é a primeira coisa pedida aqui. Aceleração. Aceleração. Vamos ir para as informações que a gente tem aqui no eixo X. Então, a gente tem que N vezes o cosseno de 45 graus é igual a massa vezes a aceleração. A gente tem a massa. O valor de cosseno de 45 graus ele é tabelado. Só que a gente precisa do valor de N para conseguir determinar a aceleração. Então, com isso, a gente vai ter que começar o nosso problema resolvendo pela força. A gente precisa determinar a força normal. Então, aqui, vamos colocar aqui força e trabalhar com a equação 2 ali, que é a magnitude da força normal vezes o seno de 45 graus vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Como o cosseno de 45 graus, o seno de 45 graus ele também é tabelado. Eu vou colocar aqui. Ele é raiz de 2 sobre 2. Igual a massa do nosso objeto, a massa B aqui que a gente tem, ela é 1 kg, então aqui é 1, vezes, vamos aproximar aqui a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, então vai ficar 1 sobre 10. Rearranjando essa equação para conseguir determinar N, a gente tem que N vai ser igual a 20 sobre a raiz de 2. Para não ficar assim estranho, digamos assim, a gente consegue rearranjar um pouquinho melhor esses termos fazendo a multiplicação de raiz de 2 sobre raiz de 2. Não tem problema a gente fazer esse tipo de operação, porque essa fração aqui ela é igual a 1, então ela não muda o valor final do nosso problema. Então, fazendo as conversões necessárias, a gente tem aqui que a força normal ela vai ser igual a 20 raiz de 2 sobre 2, o que é igual a N vai ser igual a 10 vezes raiz de 2 newtons. Então, a gente tem uma das informações necessárias já, e a gente vai voltar com ela para calcular o valor da aceleração. A gente tem, então, que o nosso N vai ser igual a 10 vezes raiz de 2, vezes o cosseno de 45 graus. É um valor tabelado e ele vale raiz de 2 sobre 2, tal qual o seno. Então, aqui, raiz de 2 sobre 2, igual a massa do nosso bloco, que é 1 kg, igual a aceleração que a gente quer. Fazendo essas contas, a gente fica aqui que a aceleração ela vai ser igual a 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, 2 dividido por esse 2 que está aqui embaixo vai dar 1. Então, a nossa aceleração final aqui é 10 metros por segundo ao quadrado. Já temos as nossas duas informações necessárias e a gente consegue concluir que a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Então, gente, nesse exercício é isso. Havendo dúvidas, pode entrar em contato. Até mais.